como o irmão disse, nós passamos por dificuldades. E como é difícil, né? Só Deus sabe da luta que a gente passa. Mas Ele é tão grande. Ele é tão maravilhoso. Em 2 Samuel 7:22, ele fala assim em tua palavra: portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a tu, e não há outro Deus senão tu, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? Às vezes, irmãos, a gente não entende a nossa luta. A história de Ana, essa semana uma pessoa falou comigo e me falou da história de Ana, que eu já conhecia na Bíblia, mas ela comparou um pouco a minha vida um pouco com a história de Ana, usada por Deus. Deus, mesmo nas nossas lutas, Ele tem um propósito. Ana sofreu tanto por tantos anos. Ela queria tanto um filho e ela era estéril. E ela chorava aos pés de Jesus todas as vezes. Mas de repente, ela resolveu entregar esse problema para Deus. E Deus ouviu o seu clamor e deu um filho para Ana. Então não importa a sua luta. Mesmo na sua maior tragédia, no seu maior problema, Deus vai transformar no maior testemunho da sua vida. Nós não estamos aqui para Deus fazer algo para a gente. Nós estamos aqui pelo que Ele é. E grandioso é o teu nome. Amém? Feche seus olhos neste momento. Não cante a Deus. Louve, adore a Ele neste momento. Ele ouve o teu coração. Se entregue a Jesus. Ele está aqui. Amém? Vamos adorar o Senhor neste momento. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Grandioso é o teu nome, Senhor. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Levante sua mão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de
precisa do Senhor essa manhã. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Vamos declarar isso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. Vamos repetir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. Só pra gente finalizar. Entra na minha casa, entra na minha. Peça a Ele, peça a Ele. Fala pra Ele, sara, Senhor. Ensina-nos, Deus. Ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Ao Senhor, continuando a essa adoração. Irmãos, não importa o tamanho do seu problema, não importa a luta que você está passando, maior do que isso é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. É Ele que restaura, é Ele que cuida de ti, é Ele que faz tudo. Declare a Ele, declare esse nome maravilhoso que tudo faz por nós, porque Ele é grande. Amém, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Declare a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E Ele própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito, Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é Ele. Sobre todo nome está. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agora, igreja, declare a Ele. Somente a igreja, declare a Ele o quão
ti, Jesus. Amém. Quão grande é esse nome. Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Deus está em nosso meio. Deus seja louvado. Toda a honra, toda a glória a ti, Jesus. Eu queria estar chamando a irmã Mara neste momento para estar ofertando, fazendo a oração da oferta, amém? A paz do Senhor, bom dia. Vamos orar, irmãos, pelos dízimos e por todas as ofertas. Senhor, mais uma vez, estamos aqui na tua casa, Senhor, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Primeiramente, Pai, nós queremos te honrar, te louvar, colocar o Senhor como coisa mais preciosa de nossas vidas, Pai. E aqui estamos, Senhor, de coração aberto para trazer os teus dízimos, as ofertas, Pai, que nós sabemos, Senhor, que é para mantimento da tua casa, Pai. Abençoa a vida dos irmãos com prosperidade, com trabalho, Pai, para que eles possam estar sempre, Pai, trazendo, devolvendo aquilo que é teu, Senhor, da casa do Senhor, para cumprimento da tua palavra, para mantimento da obra missionária do Senhor aqui em nosso meio. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Os irmãos já estão com oportunidade, amém? Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Amém. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. E as palmas engrandecem ao nosso Senhor Deus, amém? Recebe o abraço de Jesus neste momento. Ele cuida de ti em todos os detalhes, amém? Eu queria agora estar dando a oportunidade do momento da palavra. Um momento, para mim, é um dos momentos mais importantes da gente se alimentar dessa palavra rica, que é de Deus, amém? Queria estar convidando o pastor Mateus para estar trazendo a palavra. Convidar a irmã Fernanda para estar orando pelo pregador, amém? Amém. Deus seja louvado. Bom dia, irmãos, a paz. Vamos orar pelo pastor Mateus. Senhor, meu Deus, Pai querido, que o Senhor abençoe esse seu vaso, esse seu servo, que ele possa trazer a sua palavra, Senhor, e não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que o Senhor diminua ele e preencha do teu espírito, Senhor, que possamos sair transformados deste culto, Senhor, e que possamos exercer a sua palavra no nosso dia a dia, Senhor, e não só escutar, mas ouvir, entender e praticar, Senhor. Venha dizer com nós, Senhor. Usa seu vaso, Senhor. Usa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz a todos, meus irmãos, amém?
Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Samuel, no Velho Testamento. Quem achar Ruth, Juiz Ruth, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, é uma passagem bem conhecida. Já foi falado aqui de Ana, né? Nós não vamos falar de Ana, mas nós estamos ali na trave, né? Nós vamos falar sobre a casa de Eli. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Vai dizer assim o texto da minha Bíblia: os crimes dos filhos de Eli. Quem era Eli? Era um sacerdote. Amém? Era um profeta. Glória a Deus. A palavra diz assim então: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor, pois costumava daqueles sacerdotes com o povo que era, oferecendo algum sacrifício, vinham os moços do sacerdote, estando-se cozendo carne, com um garfo de 3 dentes nas mãos, e metia no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todos Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinham os moços do sacerdote e dizia aos homens que sacrificavam: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão carne cru. Se ofertaste, lhe respondia, queima-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres. Então eles diziam: não, porém há de mandar agora, senão tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, quanto eles desprezavam a oferta ao Senhor. Vamos no 22 até o 26 agora. Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, como se deitava com as mulheres que servia à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que faz tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próprio Deus, e lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Amém? Pode se sentar. Irmão, nós estamos diante de uma passagem muito importante para nós, a igreja. Eli aqui representa a classe sacerdotal, o sacerdote, né? Que hoje também ele existe no nosso meio. E a palavra vai dizer que Eli tinha 2 filhos, e a fama dos seus filhos era mal. Eles faziam abominações diante o Senhor e diante o povo. Como o texto disse aqui, as pessoas iam até o sacerdote para oferecer um sacrifício a Deus, né? E não é diferente nos dias atuais, quando as pessoas vão à igreja sacrificando a sua própria vida em favor ao Senhor. Mas o que esses filhos de Eli faziam? Toda vez que era oferecida uma porção de carne, né,
de uma ovelha, de um carneiro, o que seja, o que cada homem, cada mulher levava até o sacerdote para remir os seus pecados, aqueles homens, os 2 filhos de Eli, a palavra fala que eles tinham um garfo de 3 pontas, e tudo que estava lá na panela, no tacho, eles enfiavam e tiravam para si, comendo do sacrifício do Senhor. Então você imagina a abominação, aquilo que era para ser oferta ao Senhor, né? Dedicado somente ao Senhor, eles iam lá e tomavam para si. Ele escolhia, e até mesmo ele ameaçava as pessoas a trazer as carnes cru, porque eles queriam realmente usufruir daquilo para si, como diz o texto. Aí a palavra vai dizer aqui no finalzinho que nós lemos, que esses homens não somente faziam isso, mas eles se deitavam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Então eles faziam cada vez mais abominações, né? Se a gente trazer a revelação, o que é se deitar com essas mulheres, né? Nós sabemos que no ato aqui é realmente um homem se deitando com uma mulher, mas a revelação para os nossos dias, o que é se deitar com uma mulher? Quem representa a mulher? A igreja. É agora você está tomando da igreja, você está tomando os privilégios, você está usufruindo da igreja. Essa é a revelação para os nossos dias, quando não só os sacerdotes, mas os filhos dos sacerdotes estão usufruindo de uma maneira negativa, possuindo as mulheres, possuindo as igrejas, tomando para si, tocando naquilo que é santo. Só que aqui o texto diz que Eli vai repreender aqueles filhos, só que ele vai repreender depois de muito tempo. E a Bíblia vai dizer para a gente ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Pois se ele desviar, né, ele porém vai lembrar e poderá voltar para o caminho que ele estava antes. Então, qual que é a recomendação da palavra? Por que Deus vai falar que ele queria matar aqueles homens? Porque eles estavam fazendo abominações. Só que por que Deus ainda não tinha interferido? Porque tem coisas que Deus ele conta comigo e com você. Ele quer que eu e você tomamos uma posição, porque tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que somos nós que fazemos. E aqui o pai, aqui a mãe, aqui a pessoa que rege a sua casa, ela tem que tomar a frente e se posicionar. Por quê? Não era de hoje que ele estava vendo os seus filhos fazer aquilo que eram abominações ao Senhor. Só que mais para frente nós vamos ler um texto, vai dizer que naqueles dias a palavra era rara e as visões muito poucas, ou quase nada. O que quer dizer isso? Quantas são as vezes que Deus não fala conosco? Quantas são as igrejas a qual é os homens que estão à frente que dominam tudo, mas Deus não está mais falando. Quem fala é o homem, quem rege é o homem. Porque a palavra que vem de Deus, Deus não entrega. O homem pode ter a letra, mas a revelação, a palavra dada, o pão quentinho que vem do céu, ele não vem, o maná. E as visões, as revelações, aquilo que Deus precisa tratar com o ser humano, ele não manifesta. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas já rejeitou o Senhor no seu coração. Então Deus não se manifesta. Deus se manifesta quando nós se aquebrantamos e voltamos a ser dependente do Senhor. Nós vamos ler aqui, no mesmo capítulo 2, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor. Agora entenda, Deus manda um homem vindo de fora a falar com esse profeta, com esse sacerdote. Não me manifestei na verdade à casa do seu pai?
estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei ao que fizeste na minha morada. E tu, por que honra os teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, disseste que na tua casa e na casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tais coisas, porque os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias que eu cortarei o teu braço e o braço da tua casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, um tempo com o bem que fará Israel, jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, quem não afastar do meu altar, será para te consumir aos teus olhos, e para te entristecer a alma. Todo descendente da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá aos teus 2 filhos, Hofni e Finéia. Ambos morreram no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificarei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será todo aquele que restar na tua casa, verá e inclinará diante dele, para obter moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: rogo-te que me admita algum dos cargos dos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Amém? Irmãos, olha só o recado de Deus, que Deus trouxe um homem de fora para falar com esse sacerdote, com esse profeta. Quer dizer o quê? Este homem era sacerdote, este homem era um profeta, mas a palavra era rara para ele. A palavra de Deus era rara, Deus quase não falava com ele. As visões, muito poucas, muito longe de uma revelação para outra. Para com quê? Porque ele não tinha zelo com a sua própria casa. E quando nós falamos casa, aqui está falando casa, a sua parentela. Ele não disciplinou, ele não cuidou. Ele, sendo um homem de Deus, ele conhecedor da verdade de Deus, das Escrituras, daquilo que era santo. Ele sabia a diferença daquilo que era da verdade, daquilo que era da mentira, aquilo que procede do Espírito de Deus, daquilo que não procede. Mas ele, vendo os seus 2 filhos, todos os dias, pegar das coisas santas do Senhor, deitando com as mulheres, de dia e de noite, na porta da congregação, e ele não tomava uma atitude. E Deus foi dando tempo, Deus foi dando corda, porque hoje em dia, como que Deus mata uma pessoa? No espiritual, Deus, ele vai deixando a pessoa cada vez mais se enrolar, cada vez mais descer dentro de um poço, e se ela não reconhecer, ela morrerá apartada de Deus. Mas se ela reconhecer, a graça abunda novamente. E aqui Deus foi deixando. Só que a vontade do Senhor era ter ceifado esses 2 jovens há muito tempo.
Só que Deus, aqui nós conhecemos a misericórdia de Deus. Ele foi permitindo, foi dando tempo, mas aqueles homens, aqueles jovens, ele não se arrependia, porque a palavra vai dizer que ele era homens Belial. Sabe o que era homem Belial? A palavra de Deus vai dizer na tradução, inúteis, pessoas perversas, maldosas, pessoas que não carregam as qualidades de Deus. Em outra tradução, eles não temiam o Senhor. Esse é o grande erro da igreja atual, não teme a Deus. Nós vemos no culto, nós conhecemos da palavra, mas no íntimo, muitas das pessoas não temem ao Senhor, não temem aquilo que a palavra de Deus já fala conosco. Então nós vivemos uma nossa vida conforme o nosso intelecto, segundo o que nós vemos, mas aqui a palavra vai dizer que Deus, ele deu uma sentença agora a esse homem, a esse sacerdote, falou: da sua casa não vai ter linhagem mais. Até então tinha, as mulheres geravam filhos, mas Deus falou: agora vai ter um basta. Eu me desagradei tanto dessa linhagem, que não vai mais ter filhos, não vai ter mais filhos, e os que estão vivos eu matarei com a minha espada, com a minha palavra. O texto vai dizer que agora Deus vai começar a se revelar a um jovem, a um garoto que tem pelo nome Samuel. Quem é Samuel, como foi falado aqui? Ana, ela tinha um desejo ardentemente no seu coração de ter um filho. Ela sofreu muito por isso, ela sofreu muita humilhação por isso. Mas um dia o próprio profeta Eli, a palavra vai dizer que ela estava no momento com algumas pessoas, e algumas pessoas estavam tomando vinho, ela nem estava tomando vinho, e de repente ela começou a fazer uma oração com o seu coração, e ela começou ali a falar somente com os seus lábios, as pessoas não escutavam voz alguma saindo da sua boca, e o profeta teve ela como embriagada. Veja que você já bebeu demais. Ela fala: não, meu Senhor. Ela ainda tinha temor, até com um homem que estava caído diante de Deus, porque ela respeitava ele como um homem de Deus, mesmo ele sendo uma pessoa que não estava temendo mais o Senhor. E ali ela fala: não, meu Senhor, eu estou aqui angustiada na minha alma, estou aqui eu fazendo uma oração ao meu Deus. Ela estava na intimidade com Deus. E assim é muitas das pessoas, é quando elas estão angustiadas, mas elas estão falando com Deus, as pessoas não estão compreendendo, porque são pessoas espirituais. O sofrimento, a angústia, a dificuldade na vida do homem e da mulher, faz a gente se aproximar mais de Deus. Esta é a grande olaria de Deus, a grande escola de Deus. É através da dor, do sofrimento, que nós chegamos mais a Deus. E ali então ela fala para o profeta: não, estou eu aqui falando com a minha alma com o Senhor. Aí ele pega e fala assim, faz a petição ao Senhor. E ele pegou e abençoou ela, que Deus ia ouvir a oração dela. Aqui é a importância ainda de um homem caído, mas que foi chamado para um propósito. Ele libera uma palavra, e Deus ali sela, porque ela fez algo diferenciado. Ela falou: Senhor, se o Senhor me dá, eu te devolverei. E muitas das vezes nós queremos muitas coisas do Senhor, mas nós não estamos dispostos a devolver para o Senhor, ao servir ao Senhor. Nós queremos tomar do Senhor, queremos receber do Senhor, mas não estamos dispostos a servir ao Senhor. E ali o que acontece? Ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu cuidarei até eu desmamar essa criança, e eu colocarei na tua casa para te servir. Meu irmão, isso foi louvável ao Senhor, isso engrandeceu o coração de Deus. Então agora a palavra vai dizer que essa criança já está na casa de Eli. Só que ele não é filho de Eli, mas agora Eli está cuidando ele para disciplinar ele nas coisas do Senhor. Só que esse homem
nós vamos encontrar que ele está caído diante de Deus. Ele tenta ensinar aquilo que é humano agora para Samuel. Só que até o dia que Deus começa a falar com Samuel. Samuel, Samuel. Ele levanta e vai ter com Eli, porque ele ainda não conhece a voz do Senhor. E Eli acorda e fala assim: não, eu não te chamei, né? Nós conhecemos a passagem, ele volta a dormir. Então a voz de Deus fala: Samuel, Samuel. E ele vai lá então de novo em Eli. Ele fala: não, mas eu não te chamei, volte a dormir. Mas a terceira vez: Samuel, Samuel. Perdão, a segunda vez ele entende que então essa voz é o Senhor falando com ele. E aí agora ele dá uma instrução para ele: volte a se deitar, mas quando essa voz falar com você de novo, diz assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. O teu servo te ouve. Então agora o garotinho volta lá, Samuel, e ele se deita novamente, e de repente a voz fala: Samuel, Samuel. E ele fala: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. O que nós precisamos nos dias atuais é parar e ouvir ao Senhor. O teu servo te ouve, Senhor. Nós ouvimos tanta coisa como foi falado aqui, o mundo querendo nos encher, mas nós temos que parar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Então agora Deus começa a se manifestar a esse pequeno homem de Deus. E ele recebe já uma carga muito forte, porque ele recebe uma revelação profunda da correção de Deus contra a casa de Eli. Então ele recebe uma revelação onde ele tem que transmitir. Ele teme, ele não conhece ainda a estrutura de Deus, ele tem medo de falar para Eli. E quando acorda, no outro dia Eli já vai ter com ele e fala assim: me fala tudo que o Senhor te disse. Não temas, não oculte nenhuma das suas palavras. Então ele conta tudo que o Senhor falou para ele. Que os 2 filhos seriam mortos. O que acontece é que a linhagem dele não ia para frente. Acontece que Deus criou uma peleja contra os filisteus. E o povo de Deus, qual que era a confiança do povo de Deus? Nós temos a arca da aliança. E quantas são as pessoas que estão na fé, que vêm para a igreja e falam assim: Deus está comigo. Fala com o coração cheio, com a boca cheia, né? É fácil nós falarmos que nós estamos com o Senhor. Mas será que o Senhor fala assim: não, esse servo me serve, esse anda comigo? Somente Deus pode falar realmente se nós somos servos, se nós somos dependentes, se nós andamos com Ele e Ele anda conosco. Porque uma coisa é nós falarmos que nós andamos com o Senhor, e outra coisa é o Senhor falar que anda conosco. Essa peleja acontece, o povo de Deus está perdendo a guerra. De repente eles decidem, os 2 filhos de Eli, catar a arca da aliança e levar no meio da batalha. Você sabe o que o inimigo diz? Meu Deus, agora vem o Deus deste povo. Porque o povo de Deus, quando ouvia falar que entrava a arca da aliança no meio do povo, o inimigo temia, porque sabia que a vitória era com eles. Esse povo era vitorioso. E muitas das vezes é a confiança nossa. Nós servimos ao Senhor, nós sabemos que nada pode nos trazer a derrota, não é verdade? Isso era a confiança desses homens. Só que esses homens não serviam ao Senhor. Ele estava no meio do povo, ele estava carregando a arca, mas a aliança não era verdadeira para com Deus. Eles carregavam uma arca da aliança, mas eles não tomavam da aliança para com Deus. E eles entram então no meio do arraial. Então o inimigo fala assim: vamos se encorajar e vamos para a peleja. Quem sabe o nosso Deus nos dá a vitória ao Deus do inimigo.
Só que ali Deus permitiu a derrota para o seu povo. Para com quê? Porque não existia reverência, nem santidade, nem honra. Porque o Senhor diz: aqueles que me honram, eu os honrarei, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Então nós só podemos se encher da confiança de Deus quando verdadeiramente nós servimos a Deus. E para servir a Deus nós sabemos que é uma vida diferenciada, é uma vida santa, é uma vida estreita, não é de qualquer maneira. Nós temos que levar o nosso sacrifício diário todos os dias diante ao Senhor. Qual que é o nosso sacrifício diário? É a nossa conduta de vida. O verdadeiro sacrifício agora é eu e você. É quando o pecado vem na nossa porta e eu tenho que falar não para ele. E não é fácil. E nós temos que lutar, nós temos que pelejar para poder andar com o Senhor a cada dia. Porque agora Deus não agrada mais de sacrifício, esse sacrifício que era feito. Porque Jesus veio e cumpriu o verdadeiro sacrifício. Só que agora Ele deu o direito de nós sermos o sacrifício para uma vida íntima com Deus. Nós somos a verdadeira oferta agora para um particular com Deus. A verdadeira oferta é aquela que Jesus fez por nós, é a oferta da salvação. Mas agora, para mim andar com Deus, eu tenho que me santificar. Amém? Não é diferente como na época aqui. Só que esses homens não tinham reverência alguma pelas coisas santas de Deus, pela história sacerdotal, a roupagem, a linhagem. Não honrava o seu pai. Quando o seu pai ainda na velhice foi falar com eles, eles não ouviram. Eles eram rebeldes, eles não serviam ao Senhor. Não é diferente nos dias atuais. Muitas pessoas estão vestidas de sacerdotes aqui fora, mas aqui dentro são incircuncisos, não carregam a marca de Cristo, não estão crucificados com Cristo, não estão remidos com Cristo, não estão santificando com Cristo, não estão sendo transformados com Cristo, não estão sendo renovados com Cristo, não estão se alimentando do maná de Cristo, não estão se lavando a cada dia pela palavra da salvação. Essa é a diferença. Então ele escolhe esse jovem, que é Samuel. E a palavra vai dizer, como nós lemos no 26, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Sabe o que é o favor do Senhor? É a graça. Aqui a graça já era revelada. É a medida que Deus vai acrescentando a cada dia. O seu favor, a sua mão, o seu poderio sobre a vida de Samuel. A palavra vai falar que esses homens, eles tocavam na oferta dos filhos de Israel. Eles pisavam aos pés dos meus sacrifícios. Meu irmão, quantos são os homens de Deus manipulando o sacrifício do homem e da mulher que entra dentro da igreja, fazendo barganha, tocando no sacrifício santo das pessoas. Nós sabemos que tem pessoas às vezes que são persuadidas a dar carro, casa, a dar quantias de dinheiro por persuasão, para tomar para si. É a mesma coisa. Nós estamos falando de uma palavra do Velho Testamento que ela é real para os dias atuais. E Deus também está matando essa classe de sacerdotes. Muitos são chamados. Muitos desses homens começaram bem a caminhada com a fé, mas ao longo da trajetória, o seu coração foi para as coisas deste mundo, para a riqueza, para a glória que há neste mundo. Então Deus disse: verá o aperto da morada de Deus. Meu irmão, quando os homens foram para a peleja com a arca de Deus, o povo começou a clamar, a adorar, a gritar, porque agora a arca está entrando.
Só que a peleja ficou tão cerrada, e o inimigo prevaleceu contra aqueles homens, contra aquele povo. Os homens correram da peleja, o povo de Deus. Muitos foram mortos à espada. E a palavra se cumpriu que os 2 filhos de Eli foram mortos à espada. E quando veio um homem contar para Eli, Eli estava sobre a sua cadeira. Vamos dizer que era uma cadeira talvez de balanço. E quando aquele homem conta o relato do que aconteceu lá no arraial da peleja, a arca da aliança entrou, mas nós perdemos a guerra, a arca foi tomada. A arca representava a presença de Deus. Como que a presença de Deus está no meio do povo e o povo está perdendo a batalha? Porque não fizeram do Senhor a sua confiança. Quantas são as pessoas que estão na casa de Deus, ouvem das coisas de Deus, mas não praticam? É como a palavra que diz, ela constrói uma casa sobre a areia, vêm os ventos e as águas sobre aquela casa, e é grande a ruína, porque cai tudo. Não dá para construir uma casa sobre a areia. Mas ele vai dizer, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é inabalável, porque a rocha é Cristo, o fundamento da casa é Cristo. Os ventos sopram, as águas rugem e batem contra aquela casa, mas tem que voltar. Ela bate e cai, ela bate, o vento bate e tem que correr para o outro lado, porque a casa está inabalável. A sua confiança não é de um momento. Nós não servimos ao Senhor por hoje estar bem, por hoje ter uma condição financeira bem, o estado emocional está bem, a saúde está bem. Não, é independente da nossa situação emocional, financeira, o que seja. Se a nossa casa está de pé ou não, eu sirvo ao Senhor em todo o tempo. Essa é a confiança que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso que o Salmo 46, o que ele vai falar? Ainda que as águas rugem, né? Ainda que os montes são jogados ao meio do mares, mas você não vai temer, você vai confiar. A sua confiança não é o que os seus olhos estão dizendo para você, não é a linguagem a qual você está vendo e ouvindo. A sua confiança é no Senhor, e o Senhor, Ele pode mudar no estralar de dedo a sua vida, a sua petição. E aí aquele homem vem e conta Eli, os seus filhos são mortos. O que ele mais temeu? E a arca da aliança foi tomada na mão dos filisteus. Naquele momento a cadeira se quebra, e ele cai e quebra o pescoço. Eli morre na hora. A sua nora está grávida, e ela ouve os relatos do que aconteceu com os 2 filhos de Eli. Ela escuta o relato agora que o seu sogro cai e morre. A arca de Deus foi tomada. Meu irmão, tudo foi abalado. A palavra vai dizer que aquela criança começa a nascer na hora. Ela começa a sentir dores. Mas como Deus disse que não teria geração, e morre. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Irmãos, quantos são as igrejas que estão gerando? As igrejas estão gerando. Mas agora eu pergunto para você, estão gerando filhos para quem? Para que pai? O pai celestial ou o pai deste mundo? As igrejas hoje estão gerando filhos para o mundo, porque o mundo entrou. Estão gerando filhos sem arrependimento para o Senhor. É porque Deus é Deus da vitória, Deus da prosperidade. Eles estão agora sendo gerados para o bezerro de ouro para esse século. Importante agora é eu ter um egoísmo, uma falta de amor. Vocês não têm noção, nós somos uma igreja pequena, mas em igreja grande, você não tem noção o que é uma luta por causa de um cargo, uma posição. Você não tem nem ideia do que seja isso, do que pessoas fazem para estar
do lado de um pastor presidente, de uma convenção, de ser um líder de oração, um líder de louvor, por causa de cargo. Reuniões que acontecem no oculto, aos olhos de muitas pessoas, malignas, falas malignas, condutas malignas, levantam-se falsos testemunhos por coisas tão pequenas. Isso tudo acontece na casa de Deus, e Deus está vendo tudo isso. Só que o Senhor, Ele esquadrinha a mente e o coração. O Senhor está em busca de encontrar corações favorável a Ele plantar sua boa semente. Ele procura homens e mulheres segundo o seu coração. Irmãos, quando Deus achou Davi, ele não era um homem apto naquela hora, como as pessoas olhavam para ele. Ele não tinha aparência de um guerreiro. Ele era um filho rejeitado pela sua casa paterna. Os seus irmãos o desprezavam. Só que quando Deus escolhe as nossas vidas, Ele está olhando o coração. Ele está olhando agora os pensamentos nossos. O que é os pensamentos? São as emoções. Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós queremos fazer algo para o Senhor? Qual que é a nossa motivação de estarmos fazendo alguma coisa para o Senhor? Qual que é o verdadeiro, real motivo? É alma, é agradar ao Senhor, é ver a alegria de uma pessoa se chegar, se entregar ao Senhor, é se compadecer do seu próximo, do seu semelhante, estender as mãos, fazer algo sobre aquela pessoa, ainda que fosse uma atitude tão pequena. O próprio Jesus disse em Mateus: aquele ainda que der um copo de água frio para o seu irmão, é a mim que estará dando. Então, nós podemos agradar o Senhor com coisas tão pequenas, não grandes, pequenas. Podemos servir ao Senhor servindo ao próximo com coisas tão pequenas, talvez aos nossos olhos, mas grandiosa diante de Deus. Porque quem faz hoje pequenos atos diante de Deus, você pode ter certeza que amanhã Deus vai te colocar em situações que da sua mão você vai fazer grandes atitudes. Porque aquele que hoje semeia pouco, amanhã Deus vai dar condições para você semear muito. Mas se no pouco você não é fiel, no muito nunca será. Nunca será. E quando eu falo de semear no pouco, irmãos, eu não estou falando do dinheiro. É a última coisa que eu vou falar para vocês, é o dinheiro. Você semear, você pode colocar qualquer coisa na frente. Qualquer coisa. Então às vezes a gente quer, Deus nos usa, Deus eis-me aqui. Só que quando Deus começa a colocar você nas pequenas coisas, nós se limitamos. E Deus quer dar coisas grandiosas para nós. O mundo espiritual de Deus é muito vasto, muito grande. Os dons, Deus quer que nós desejamos os dons. Buscais, o apóstolo Paulo fala assim na carta de Coríntios: buscai os melhores dons de Deus. Por que há dons melhores uns do que os outros? O melhor que ele fala é no sentido de mais pessoas serem impactadas para a glória de Deus. Porque a pessoa que recebe um dom majestoso, um dom de milagre, quantas pessoas vão se chegar aos pés de Deus por estar vendo o real de Deus operar na sua vida? Você entende? Talvez aquele que recebe só o batismo do Espírito Santo, é só ele que está sendo edificado. Aquele que fala línguas, aquele que fala mistério, ele fala com Deus, e Deus fala com ele. É só ele que está sendo edificado. Mas aquele que profetiza, o outro é edificado.
Quando a cura de Deus ela manifesta, são outras pessoas que vai glorificar a Deus. Fala, meu Deus, vou contar um testemunho aqui. Na sexta-feira, foi um dia que eu trabalhei pra caramba, de manhã, à tarde e noite. Cheguei na casa da minha sogra e eu perguntei para ela assim, do nada, como tá as suas pernas? E eu não tinha perguntado desde aquele culto na minha casa. E até aquele culto da minha casa, ela estava com muita dor nas pernas, muitas dor. Ela tinha uma perna quente e uma perna fria. Acho que deu água, né, no joelho, alguma coisa assim. E ela tem vários problemas. As pernas inchadas, ela já é meio gordinha, varizes. Então, vai vendo aí, ó, a peleja. E ela falou assim, Mateus, você sabe que a hora que o pastor pediu para fechar os olhos, eu lutei, porque eu queria abrir meus olhos. Eu queria, mas eu resisti, eu não abri. Eu escutei como se muitos vultos passassem. Eu sabia que não era coisa boa. Ela falou que se ela tivesse aberto os olhos, ela ia ver. Ela não tinha dúvida. E o Zezinho não escutou, só minha sogra. Um vento passando. Ela falou assim, não foi uma coisa boa, porque eu fiquei meio arrepiada. Mas quando oraram por mim, algo mudou dentro do meu corpo físico. Passou 1 dia e meio, 2 dias, as minhas pernas começaram a desinchar. E aquela dor, eu não estou mais sentindo. Ela falou na pequena fé dela. Eu estava tomando os remédios há muito tempo, há mais de 20 dias. Não sei se é os remédios, mas nós sabemos o que é. Só que ela sabe que foi uma coincidência. Não foi. Por isso que eu falo que quando Deus se manifesta através de uma cura, de uma graça, as pessoas são impactadas. Eu não tenho dúvida que agora ela está olhando para mim diferente. Por quê? Porque quando você passa o tempo de humilhação e está nos pés de Jesus, as pessoas não compreendem a fé que você carrega. É peleja, é luta. Só que quando a graça começa a abundar agora na vida das pessoas que antes te apontavam, agora começa a compreensão. Peraí, agora eu estou compreendendo por causa dessa loucura. Ele sempre falou de demônio, que ele orava e manifestava, aconteceu umas coisas lá. Eu vi, eu escutei, ela falou. Entendeu? Ela ficou bem impactada com o que falou da Mara. Entendeu? Ela impactou ela, porque ela conhece a Mara. Então o que acontece? Essas coisas agora vai trazendo compreensão daquilo que lá atrás eu evangelizei ela, com lágrimas. Porque teve vez de eu falar de Jesus e o negócio virar uma luta ali dentro. Teve uma vez que na mesa da casa da minha sogra, eu fui falar um negócio da fé. A minha cunhada falou assim, se você for falar da sua fé, eu não quero que você fale. Irmãos, diante de Deus, eu me calei na hora. Virei para o meu sogro, comecei a conversar um outro assunto com ele. Eu fiquei assim, irado por dentro. Mas eu respeitei porque eu estava na casa da minha sogra. Às vezes a gente precisa se dominar. E a gente quer só falar. E quando a gente fala, a gente vai perder a razão. Só que há um tempo determinado para Deus nos honrar. É essa a nossa confiança. Às vezes nós sabemos do que Deus está fazendo na nossa vida, e a gente tem aquela alegria de falar, mas às vezes há momento de falar e há momentos de se calar. Há momento de chorar e há momento de se alegrar. Há um momento de ajuntar pedras e há um momento de separar pedras. Há um momento de abraçar e há um momento de se obter do abraço. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Então assim, respeite isso, honre a Deus, porque a coisa que mais eu fiquei contente por essa palavra, é o que Deus falou aqui, agora, longe de mim tais coisas, porque aqueles que me honram, eu o honrarei. E como que você vai honrar o Senhor no seu dia a dia? É com lágrimas, é com oração, é com peleja. Porque Jesus, Ele mostrou isso com a vida dele. Jesus, Ele ensinou os seus discípulos. Hoje eu estou com vocês, amanhã eu não estarei mais fisicamente com vocês, mas o meu espírito estará. Só que Ele falou, quando não estiver, jejua, oram. Por quê? Porque a luta vai ser mais árdua. E nós temos que estar nessa confiança.
me honra. Porque aqueles, porém, que me desprezam, eu vou desprezar. Irmãos, quando a maior provação vier sobre o mundo inteiro, e se a igreja estiver aqui, Deus vai mostrar a fidelidade na nossa vida. As pessoas vão olhar, elas não vão entender. As pessoas vão ter dinheiro, mas não vão ter compreensão do que nós vamos ter. A verdadeira riqueza, a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Você vai estar no meio da guerra, mas você vai ter paz. E quando você está na guerra, o seu dinheiro não traz paz. Quantas foram as passagens que falou? Aquela mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha, e isso não trouxe a cura para ela. Mas espera aí, ela ouviu falar que ia passar um mestre. Então ela decidiu no coração somente de tocar. E o que nós precisamos estar? É tocar, é estar, é se entregar ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, traz uma reflexão para os dias atuais. Quantos são os filhos de pastores que se deitam com mulheres na porta da congregação? Eu conheço diversos pastores que não disciplinam seus filhos. Ele disciplina o filho de todo mundo, mas os seus filhos, eles não disciplinam. Você acha que Deus não está vendo isso? Eles têm privilégio, os filhos deles, mas o restante dos filhos do Senhor, não. Eles sobem no altares, eles tocam, eles pregam com a vida errônea diante de Deus, e eles não são disciplinados. Mas um dia Deus vai trazer a sentença. Por quê? Porque a palavra é para todos nós. A palavra é para todos nós sem diferença, mas maior para quem conhece, maior para quem foi chamado. Então, de Deus ninguém se zomba. Hoje as pessoas se afastam da igreja porque os pastores, os líderes estão barganhando, fazendo o que querem. Eles estão mandando na igreja. Mas quando nós somos dependentes do Senhor, não. Quem manda na igreja é o Senhor. E uma coisa que eu fico muito contente, porque eu conheço um ministério que chama Nevan. E um dia nós estávamos na ministração lá, eu, o Pedro e o Mário. E o próprio Luiz Hermínio, que tem um ministério gigante, ele estava ministrando lá em Campinas, nós estávamos lá. Um pavilhão enorme de só pastores, só pessoas comprometidas assim, cabeçada na obra. E ele falou assim, ó, talvez vocês não sabem, mas eu me autodisciplinei. E eu falei assim, a partir de hoje, 2 meses eu não vou pregar, eu não vou orar, e vocês vão orar por mim. Eu estou precisando, ele falou. Ele falou assim, eu não caí, mas eu estava isso aqui, ó, da queda, ele falou. Ele não disse qual era a queda, se era com mulher, se era soberba, o que seja, que estava afetando a vida dele. Mas o que ele trouxe? Reconhecimento. É o que está faltando hoje dentro das igrejas. Os pastores, eles são ovelhas, como as outras. Eles só têm uma cobrança maior daquilo que ele foi chamado. Entende? Mas ele é tentado, ele também sofre. Entende? Então nós temos que mostrar o que? Humanidade. Quem é Deus? Deus é Ele. Nós somos humanos, nós perecemos, mas a graça de Deus abunda em favor de nossas vidas, amém?